Olá, galerinha do Galileu! Tudo bem com vocês? Nessa aula de número 35, nós vamos corrigir os exercícios de aplicação sobre noções de estatística. Então, na página 364, nós vamos começar a corrigir os exercícios de aplicação. O primeiro exercício, ele fala assim: à medida que corrigiu um teste que foi aplicado a seus alunos, o professor Osvaldo anotou as notas obtidas da seguinte forma. Então, esse quadro aqui, ó, tá com as notas dos alunos, 8, 6, 5 e assim por diante. Tenho 3 linhas aqui de notas. Cada nota é indicada por um número natural e corresponde a um dos alunos. Sabendo que todos os alunos participaram do teste, de acordo com essas informações aqui, responda o que se pede. E na letra A, ele pergunta quantos alunos participaram do teste. Se você está falando que ninguém faltou na prova e ele colocou todas as notas aí, então se eu contar a quantidade de notas, eu vou descobrir quantos alunos tem na sala. Então, a gente vai contar a quantidade de notas que tem aqui. Então, eu tenho 3 linhas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada linha tem 9 notas, 3 vezes 9, 27. Participaram 27 alunos. Na letra B, ele pergunta qual foi a maior nota atribuída pelo professor. A maior nota, se você comparar aqui, foi a nota 9. Na letra C, ele pergunta qual foi a menor nota. Então, a gente vai verificar, a menor nota foi 2, não tenho nenhum 1. Na letra D, quais notas aparecem mais de uma vez nos registros do professor? Então, ó, eu tenho 2, aparece mais de uma vez, ó, 1, 2, 3, 2. Eu tenho 3, que aparece 1, 2, 3 vezes. Eu tenho 4, que aparece 2, 3, 4, 5 vezes. Eu tenho 5, que aparece 4 vezes também. Eu tenho 6, que aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu tenho o número... O 7 não, porque ele aparece uma vez só. E o número 8 aparece 1, 2, 3, 4 vezes também. Na letra E, para responder as 4 itens anteriores, como os dados poderiam ser organizados pelo professor, para que seja possível identificar mais rapidamente as informações. A gente poderia ter feito uma tabela, né? Se eu tivesse feito uma tabela, seria mais fácil visualizar do que eu ficar procurando assim, ó, no correr da linha, tá bom? Então, aqui pode responder que o professor deveria ter feito uma tabela. No exercício 2, Maria Clara é gerente de uma loja e pretende descobrir a satisfação de seus clientes. Então, ela fez essa tabelinha aqui, ó. Feliz é bom. E aí, deixa eu ver o que é esse 35. Aqui a quantidade de votos que teve o bom, tá? Então, ó, que gostou do serviço, o serviço é bom, foi 35 pessoas, o serviço é médio, 68 pessoas, o serviço é ruim, 21 pessoas. De acordo com os resultados da pesquisa, responda o que se pede. Quantos votos a menos foram dados para bom em relação a médio? Então, a médio foi 68. Então, é 68 menos 35, que vai dar 33, tá aqui, ó. Então, foram dados 33 votos a menos. Quantos votos a mais foram dados para médio em relação a ruim? Então, eu tenho que fazer 68 menos 21 para descobrir. Deu 47, ó. Então, 47 votos a mais o médio teve em relação ao ruim. Os propostos eu vou pular para vocês fazerem como lição de casa e vou para os exercícios de aplicação.
Em uma tabela, as informações mostradas na primeira linha, que chamamos de cabeçalho, são muito importantes para a sua organização. É como o cabeçalho que devemos nos preocupar inicialmente, quando montamos uma tabela, além de outras partes que também merecem atenção, como o título, a primeira coluna e etc. De acordo com essa ideia, suponha que um pesquisador tenha realizado uma pesquisa sobre preferência por estilo musical e tenha feito a seguinte anotação: do total de entrevistados, 58 disseram preferir o rock, 42 preferem samba, enquanto 31 disseram preferir pagode. Outros 69 entrevistados disseram preferir MPB. E apenas esses 4 estilos foram citados, totalizando 200 entrevistados. Agora vamos ver o que ele pede. Complete a tabela com o cabeçalho e a quantidade de votos em cada estilo musical. Então, ó, desse lado aqui é o estilo musical, que é o rock, samba, pagode, MPB. Do lado de cá é a quantidade de votos que a gente vai colocar. E aí você vai procurar no texto que ele escreveu, ó. O rock, vai procurar o rock, foram 42. Ah, não, 42 preferem samba. 58 disseram preferir rock. Então, rock foi 58, samba foi 42, pagode foi 31 e MPB foi 69. Uma outra coisa que é legal a gente verificar, se a soma aqui, ó, vai dar 200, tá? A soma tem que dar a quantidade de entrevistados. Então, vocês somem para ver se aqui deu 200. No exercício 2, à medida que corrigia as atividades de uma turma de 30 alunos, um professor escreveu as notas obtidas por cada um da seguinte forma. Aí as notas estão aqui. Observe que os dados estão fora da ordem e é interessante que sejam organizados para observar mais detalhadamente. Então, a gente vai fazer uma tabela como essa aqui, ó, para organizar os dados da avaliação que o professor teve em cada turma. Então, vamos lá, ó, quantidade de pessoas vai ficar aqui, ó, e o número de observações aqui. Então, galera, a gente vai colocar na tabelinha aqui, tá? Então, a gente vai ter que colocar por intervalo de nota. Por isso que tá aqui, ó, distribuição das notas na avaliação, tem um intervalo de nota, e do outro lado a quantidade de notas dentro daquele intervalo. Então, de 0 até 1,9, vai procurar os valores de 0 até 1,9. Tivemos 3 valores. Depois, vai procurar de 2 até 3,9. Tivemos 3 valores também. Depois, de 4 até 5,9. Tivemos 4 valores. De 6 até 7,9, tivemos 14 valores. Essa turma foi bem, né? Porque de 6 até 7,9 tivemos 14. E de 8 até 10 tivemos 6 alunos. Então, galerinha, aqui nesse módulo deu para vocês aprenderem como organizar os dados para colocar na tabela. Agora vamos para o próximo módulo, exercício de aplicação de gráficos de segmentos. Então, a gente tem essa tabelinha aqui, ó, do exercício 1, que mostra registro de temperatura em certa cidade em horários específicos do dia. Então, essa coluna é das horas e essa coluna aqui é da temperatura registrada. Depois, a gente vai traçar o gráfico. O gráfico de vocês não tem essa linha. Então, a gente vai olhar na tabela, deixa eu explicar. Ó, eu vou ter que levantar um pouquinho aqui. Na horizontal aqui, é o horário da observação. Então, é o horário que a gente vai olhar aqui nessa primeira coluna da nossa tabela. E aqui, ó, tá a temperatura em graus Celsius. Então, na primeira linha, é 8 horas, 14 graus. Então, eu vou lá na linha do 8, ó, 8 horas, vou na linha do 14 graus. O pontinho é aqui.
Depois eu vou lá na linha do 12 horas, acho que tem mais um, 10 horas, 17 graus. Então, 10 horas, 15, 16, 17, é bem aqui, ó, 17 com 10. Então, é no encontro dessa linha na vertical com essa linha na horizontal. Depois é 12 e 20. Então, ó, 12 vai até a linha do 20. Marcar outro pontinho. Depois é 14, 21. Tem que subir uma linhazinha aqui, ó. Depois é 16, 19. 16, 19. É uma linhazinha aqui pra baixo. Depois é 18, 17. 18, 17. Depois que você fez os pontinhos, aí você traça com a régua. Um daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui. No exercício 2, Paulo vende picolés em uma praia no litoral do Espírito Santo. Ele registrou na forma de um gráfico a quantidade de picolés vendidos por mês no primeiro semestre e de determinado ano. Veja no gráfico os registros feitos por ele. Então, é número de picolés vendidos. Aqui são os meses, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aqui as quantidades. Repara que aqui não tem números, né? Deveria ter uma marquinha aqui pra gente saber se estava certo. Mas não é isso que ele quer que a gente analise, então vamos ver o que ele quer. De acordo com as informações do gráfico, responda ao que se pede. O número de picolés vendidos sempre diminuiu de um mês para o mês seguinte? Então, ó, em janeiro estava 848, diminuiu. Diminuiu de fevereiro para março, diminuiu até aqui. Aqui subiu um pouquinho, ó. De abril para maio subiu, depois caiu de novo. Então, aqui a gente vai responder que não, porque de abril para maio teve um aumento. Na letra B, uma possível justificativa sobre a variação de vendas geralmente diminuir ao longo desse semestre e registre as informações obtidas. Então, aqui deve ter caído, gente, porque aqui no começo do ano nós estamos entrando quase no inverno, né? Aqui o verão está acabando, né? Janeiro, fevereiro, março, o verão está acabando, ó. Então, por isso que tem essa queda na venda de picolés, né? E também, janeiro é um mês de férias. Se é um mês de férias, terminou as férias, começa a cair, né? Porque as crianças voltam para ir para a escola, voltam da praia, né? Então, não tem tanta venda de picolé assim. Agora, os exercícios de aplicação aqui do módulo do gráfico de colunas e de barras. Silvana é uma bibliotecária e trabalha na biblioteca de um colégio. Ela usa um programa de computador que gera um relatório de empréstimos de livros. O gráfico seguinte mostra a quantidade de livros emprestados por mês ao longo do primeiro semestre de determinado ano. Então, ó, em janeiro, quase 100, ó, faltou um pouquinho para chegar no 100. Em fevereiro, faltou um pouquinho de nada, menos ainda para chegar no 200 livros. Em março, passou de 200 livros emprestados. Em abril, passou de 300. Em maio, quase chegou aos 300 livros. Em junho, metade, tá bem na metade, né? Mais ou menos uns 350 livros emprestados em junho. Agora, de acordo com essa informação do gráfico, vamos ver o que ele pede. Em quais meses o número de livros emprestados foi maior que 300? Então, maior que 300 foi esse mês aqui que passou e esse aqui, ó. Então, é abril e junho. Entre quais meses se observa um decréscimo no número de livros emprestados? Um decréscimo é uma queda, né? Então, qual que a gente coloca? Entre abril e maio, ó, aqui caiu. Aqui veio subindo, 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 depois aqui caiu um pouquinho, depois subiu de novo. Então, decréscimo é entre abril e maio. Como podemos explicar
que o número de empréstimos no mês de janeiro tenha sido significativamente menor que nos outros meses? Provavelmente janeiro é mês de férias, então provavelmente a escola estava fechada, a biblioteca também. Por isso que tem um índice tão pequeno aqui de livros emprestados, né? Agora, exercício número 2 da UBMEP. A turma do Carlos organizou uma rifa. O gráfico mostra quantos alunos compraram o mesmo número de bilhetes. Por exemplo, 7 alunos compraram 3 bilhetes, cada um. Quantos bilhetes foram comprados? Então, para a gente verificar isso, nós vamos ter que fazer uma operação. Então, observando o gráfico, ó, na horizontal é a quantidade de bilhetes que cada aluno comprou, se comprou nenhum, se comprou um, se comprou 2, se comprou 3, se comprou 4. E aqui, ó, é a quantidade dos alunos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 5 alunos, que tá bem na metadinha, não compraram nenhum, então eu não preciso somar esse. Agora aqui, quem comprou um bilhete foram 20 alunos, então é 20 mais. Aqui, ó, 2 bilhetes, são quantos alunos? 16 alunos compraram 2 bilhetes. E aí, ele quer saber a quantidade de bilhetes, então é 16 vezes 2. Então, ficou lá 20, né, que era da coluna do 1, mais 16 vezes 2 é 32, mais aqui, ó, 3, e tá na metadinha entre o 6 e o 8. Então, é 7. 7 vezes 3, 21 que compraram 3 bilhetes. E 4 bilhetes são 4. Então, 4 vezes 4, que dá 16. Então, eu tenho que somar 20, 32, 21, 16. E vai dar 89. Exercício número 3. Um professor de matemática resolveu construir um gráfico de colunas que mostra a quantidade de alunos de uma turma que obteve determinada nota em uma avaliação. Então, vamos analisar o gráfico. Na vertical, eu tenho a quantidade de alunos. Então, vamos analisar o gráfico, ó. De 0 a 2, 3 alunos. De 2,1 até 4, 5 alunos. De 4,1 até 6, 6 alunos. De 6,1 até 8, 7 alunos. De 8,1 até 10, 4 alunos. Aí ele pergunta qual é o total de alunos dessa turma. Então, eu tenho que somar todas as colunas. Então, eu vou lá no meu gráfico. 3 mais 5 mais 6 mais 7 mais 4. Que deu 25 alunos. O total é de 25 alunos. Quantos alunos tiraram menos que 6,1? Então, eu vou lá no intervalo, ó, até 6. Daqui pra cá é menos que 6,1, né? Daqui pra lá é igual ou maior. Então, eu vou somar 6 mais 5 mais 3. 6 mais 5 mais 3 vai dar 14. É possível afirmar quantos alunos tiraram nota 9? Vamos lá, ó, 9 está entre 8,1 e 10, são 4. Então, não é possível afirmar apenas olhando o gráfico, porque aqui ele está em intervalo. Eu sei que esses 4 alunos podem ter tirado de 8,1 até 10. Não dá para saber quantos tiraram 9. No exercício 4, cite uma diferença significativa entre gráfico de colunas e gráfico de barras. E a própria explicação está no nome do gráfico. Um é de barra e o outro é de coluna. Então, o de barra, ele tá de maneira horizontal e o de coluna, ele fica de maneira vertical. É só isso. Ele tem esse tipo de observação, ó. Apenas a forma de dispor as figuras retangulares. O retângulo que tá aqui, ó. Se ele tiver assim, ó, na vertical, ele vai ser gráfico de colunas. Se ele tiver na horizontal, ele é gráfico de barras. No exercício 5, o gráfico mostra a quantidade de leite cru, resfriado e não adquirido
pelas unidades da federação no Brasil. Observe-o com atenção e depois responda ao que se pede. Então, tá lá, o título do gráfico. Leite, quantidade de leite cru, resfriado ou não, adquirido por unidade da federação, no primeiro trimestre de 2018. Na horizontal está a quantidade em 1000 litros e na vertical estão os estados do Brasil, né? Todos os estados aqui, ó. Na letra A, pergunta: de qual período de tempo trata os dados do gráfico? É de um trimestre, né? Ele fala aqui, ó, primeiro trimestre de 2018, é o que você vai responder aqui. Trata-se do primeiro trimestre do ano de 2018. No gráfico, observa-se que Minas Gerais destaca como estado que adquiriu a maior quantidade de leite, cuja aquisição foi quase o dobro do segundo estado, Rio Grande do Sul. Escreva por extenso como se lê em unidades a aquisição de leite em Minas nesse período. Então, olhando aqui no gráfico, Minas Gerais teve 1.524.155.000 litros de leite que ele comprou. E é necessário observar que os valores são dados em mililitros. Na letra C, quais estados apresentaram nesse período aquisição maior que 200 milhões de litros de leite? 200 milhões de litros de leite foram apenas quais? Eu vou olhar na coluna dos 200 e vou ver qual passou, ó. Então, é essa coluna aqui, ó, que eu tô passando o mouse. Rondônia não passou, então volta aqui embaixo. Então, foram Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. É correto afirmar que todos os estados da região sul estavam nesse período entre as 5 maiores aquisições de leite? É correto afirmar que todos os estados da região sul, então vamos lá, região sul, todos os estados estão maiores que entre as 5 maiores aquisições de leite? Sim, ó. Do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais é Sudeste, São Paulo também, mas Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão entre as 5 maiores aquisições, tá certo? Então, é sim que tem que responder aqui. No exercício 6, um professor conversa com os alunos sobre o que faziam em seu tempo livre, ou seja, no período inverso em que estavam na escola. Desta forma, poderia orientá-los melhor como tornar eficiente o estudo extra-classe, sem comprometer as atividades de lazer. Em uma pesquisa com os alunos de 4 turmas, cada um citou uma atividade como preferida. A tabela seguinte mostra o resultado dessa pesquisa. Então, assistir à televisão foram 12 citações, utilizar a internet 22, ler livros apenas 5, brincar 7, realizar atividades físicas 19. Agora, para você construir um gráfico de barras de acordo com essas informações, mostrando o resultado dessa pesquisa. Então, vocês podem fazer na folha do caderno, que depois eu visto. Então, vamos fazer um gráfico de barras dessa tabela aqui, ó, das preferências da atividade no tempo livre. Agora, gráfico de setores. Heitor tem uma pequena lanchonete, onde prepara suco natural de frutas. São, ao todo, 5 sabores que ele prepara e vende. Para compreender melhor o gosto dos seus clientes, ele fez um levantamento sobre o número de copos vendidos de cada sabor ao longo de uma semana e construiu o seguinte gráfico de setores. Então, estão aqui por cores e aí tá a fruta, ó.
laranja, morango, limão, abacaxi, acerola. De acordo com os resultados mostrados no gráfico, responda ao que se pede. Qual é o sabor campeão de vendas? Então, olhando o meu gráfico, o maior setor é o campeão, que é a laranja. E o menor número de copos de suco vendidos? Então, é o menorzinho setor. E é esse aqui que só tem 38, é a acerola. Organize na tabela em ordem decrescente de vendas as informações do gráfico. Se é decrescente, então é do que tem venda maior para o menor. Então, primeiro vem a laranja, depois o limão, depois o morango, depois o abacaxi, depois a acerola. E aqui os valores que você encontra lá no gráfico: 172, 102, 81, 50 e 38. Agora, observe a tabela no exercício 2. Pesquisa de opinião sobre marca de suco. Marca A tem 55 votos, marca B tem 60, marca C tem 75 votos e marca D também tem 90 votos. Ele indica o resultado, essa tabela indica o resultado de um teste feito com 280 pessoas sobre a preferência por marca de suco. Cada voluntário experimentava cada uma das 4 marcas identificadas apenas por letras, escolhendo o sabor preferido. Com auxílio do professor, faça uso de uma planilha eletrônica. A gente não vai poder fazer planilha eletrônica. E construa um gráfico de setores que represente os dados da tabela. Como nós não estamos no presencial, não tem como eu ensinar uma tabela do Excel para vocês, tá? Mas era bem fácil de fazer. Quando a gente voltar, se a gente estiver ainda em estatística, a gente vai ver isso. E como a gente não pode fazer na tabela do Excel, vocês farão a tabela no caderno de vocês sobre farão o gráfico sobre essa pesquisa de opinião aqui, ó, sobre a marca do suco, tá bom? Agora, gráficos pictóricos, exercícios de aplicação, tá? Um gráfico de setores também é conhecido como gráfico de pizza, justamente por ser semelhante ao formato de uma pizza com fatias que não sejam necessariamente iguais. De acordo com essa ideia, veja a tabela seguinte. Então, tem aqui, ó, venda de pizza em julho. Margherita, aqui são os sabores, aqui são as quantidades. Margherita, 178, calabresa, 350, portuguesa, 459 pizzas. Então, galerinha, nesse exercício aqui, vocês vão usar o encarte da apostila, que tem um gráfico de setores lá no finalzinho, e vão criar esse gráfico de pizza aqui, pode ser no caderno de vocês, tá? Representando por meio de desenhos com lápis de cor, ou pode recortar alguma coisa e colar para representar as pizzas, porque o pictórico, o gráfico pictórico, ele tem que ficar colorido, animado, né? Como aquele da água e da terra, lembra? Lá do módulo. Então, vocês vão fazer um gráfico bem bonitinho aqui. E depois eu vou vistar no caderno, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido bem os exercícios. No chat, eu e a Prodiana tiraremos as dúvidas. A avaliação bimestral, ela vai até essa parte aqui de gráficos. Então, vocês têm as videoaulas para assistirem novamente e estudarem, ok? Beijos e bye, bye!